Padre Zé, bem-vindo à nossa programação, à Rádio Paraíso, ao nosso programa. Bom dia. Um bom dia para você, Isaías. E não só um bom dia, foi um prazer imenso nós nos revermos depois de longo tempo, quando nós militávamos ainda na nossa UVA. Eu me recordo você como nosso aluno lá. E você teve um programa que tem a credibilidade da cidadania de Sobral. O cidadão de Sobral acredita no seu programa. Nós queríamos tomar deste ensejo, em primeiro lugar, para parabenizá-lo. Obrigado. Porque foi a sua luta, que eu conheço, foi uma luta intensa para você se firmar. É verdade. Como realmente alguém que comunica a verdade e procura sempre no seu programa levar a clareza dos fatos sem tomar partido, sem qualquer intenção de prejudicar A, B e a C, mas trazer, como comunicador que você é, porque todo comunicador eu considero sempre um educador. É alguém que educa o povo pelo conhecimento da verdade. E também dizer também aos seus grandes ouvintes que eles estão de parabéns, porque muitas vezes o comunicador, ele tergiversa, modifica a verdade e muitas vezes ele não deixa o seu ouvinte com a clareza dos fatos. Parabéns para você, e eu queria, antecipando-me, agradecer a você este espaço, esse momento em que não só eu tive o prazer de lhe abraçar e dizer para você que você está em uma forma física terrível, e como é que você conseguiu fazer não só esta programação, mas também levar aos nossos ouvintes da sua rádio e do seu programa a nosso cordial bom dia e a alegria de estarmos aqui tendo a oportunidade de trazer à luz da verdade fatos estes que nos martirizaram, foram afinal de contas 10 anos, e terminamos tendo a aprovação da justiça brasileira em todas as suas instâncias. Obrigado, viu, Isaías? Ok, Padre Zé, eu falei também aqui, quando ouvi, da sua vitalidade. Qual é a receita, Padre Zé? Olha, só existe uma receita, né? Você sabe que, por exemplo, eu estou aqui, daqui um pedacinho, já estou viajando novamente, até um compromisso hoje, tem 2 compromissos, tem um às 10 horas, 10h30 em Fortaleza, tem outro às 14, tem outro às 15, tem outro às 16. Então a gente vive dentro de uma correria tremenda. Então eu penso que isto, de certo modo, acelera os nossos neurônios e nos ajuda a ter essa vontade de servir a comunidade, servir ao país, servir ao Ceará e, sobretudo, servir a Sobral. Você sabe que eu tenho uma paixão por Sobral. Sobral, eu nasci aqui, vivi aqui. Depois de ter me formado na Europa, voltei para cá e aqui militei tanto na educação quanto na saúde. Dá para fazer um pouquinho da história, Padre Zé? Do seu itinerário, na saúde, na educação? Dá perfeitamente, né? Em 1955, eu me ordenei padre. Em 1956, eu fui nomeado pelo então bispo de Sobral, Dom José de Pinambá da Frota, professor do seminário. E, como professor do seminário, eu passei a ensinar português, ensinava também literatura, ensinava francês aos meus alunos e ensinava também grego ao grupo da oitava. Naquele tempo eram 6 anos, era o 5º ano que estudava grego e estudava latim. Juntamente, durante esse período, o bispo me nomeia ecônomo do seminário. E eu me transformo, o seminário estava praticamente falido.
não tinha como sair daquela falência. O reitor de então, o Dom Austregésilo, que era uma pessoa preparadíssima, insistiu para que eu aceitasse a economia. E, por coincidência, a economia do seminário dependia da obra das vocações sacerdotais. Aquela instituição que viajava por toda a diocese pedindo auxílio para os seminaristas pobres que estavam a estudar no seminário da nossa Betânia, que se chamava-se Seminário São José. Foi nesse período que nós tivemos, você se recorda que em 1964 nós tivemos um período que eu chamo um período negro da nossa história, em que as pessoas procuravam denunciar. O denuncismo estava, eu chamaria, na flor da pele. Quando eu fui denunciado, eu era professor da nossa Faculdade de Filosofia, que deu origem à nossa Universidade Vale do Acaraú. Eu fui denunciado como comunista, porque eu era professor de Sociologia e explicava os sistemas. Era o sistema capitalista, o sistema socialista, e chegava o sistema comunista. E então, eu fui denunciado, e quando o DOPS daquela hora, naquele período, era quem fazia as incursões junto às pessoas. E lá encontraram o Capital de Karl Marx. O Capital de Karl Marx eu deveria tê-lo porque eu tinha de dar aula sobre o Capital de Karl Marx. Aí disseram, está aqui a prova do crime, está aqui o delito, a prova do delito, está aqui. Aí eu fui instado ou a ser preso ou a retirar-me do Brasil. Foi quando eu fui embora para a Alemanha. Exilado? Ou... Hein? É esse o termo? Foi mais ou menos um exílio, né? Era um exílio, digamos, discreto, porque eles deixaram ao bispo, na confidência que tiveram com o bispo, disse, olha, ou ele sai do Brasil ou será preso. Então o bispo me chama, e à época quem tomava conta do refeitório, da cozinha, do seminário, eram irmãs alemãs. E então elas, sabendo disso, telefonaram para a Alemanha e conseguiram uma bolsa de estudo, e foi o que ensejou a minha ida para a Alemanha. Passei na Alemanha quase 5 anos, 6 anos, e voltei. Quando voltei para cá, tive convite para ficar em São Paulo, ficar na Universidade de São Paulo, na Universidade de Brasília. Eu ainda estive nas duas universidades, mas meu pai me escrevia sempre dizendo que eu seria mais um em São Paulo ou onde quer que eu estivesse. Aí ocorre que eu voltei para Sobral, e voltei para Sobral. Você se recorda que eu tinha um consultório, voltei como psicólogo, psicanalista, e o bispo logo em seguida, 6 meses depois, pediu-me para dirigir o Colégio Sobralense. Eu dirigi o Colégio Sobralense, que nós encontramos com 80 alunos. Nós deixamos o Colégio Sobralense com 900 alunos em 1972. Foi quando a Santa Casa faliu, e o bispo novamente pediu-me para ir para a Santa Casa. E eu estive na Santa Casa, trabalhando arduamente, mas arduamente. Quem conheceu a Santa Casa em 1972, um hospital totalmente deteriorado, com 40 leitos, e deixamos a Santa Casa com 450 leitos. E não só deixamos a Santa Casa com 450 leitos, mas fizemos uma reforma total. E também preocupados estávamos nós com a formação dos médicos da Santa Casa. Você pode hoje perguntar aos médicos mais antigos. Nós tínhamos uma associação de estudos. Todos os meses vinham os médicos da Faculdade de Medicina de Fortaleza, e um dos temas, sempre a medicina atualizada, estava lá. Tanto é que nós temos até hoje, eu acho que
não mudaram. O auditório Dr. Pessoa. Dr. Pessoa foi, digamos assim, o elo. Ele foi meu colega de ano aqui em Sobral, era sobralense, foi o elo meu com a Faculdade de Medicina. Então, eu diria que todos os mestres da Faculdade de Medicina vieram até Sobral, e aqui nós tínhamos um curso permanente. E foi aqui que nós plantamos a semente da Faculdade de Medicina em Sobral. Eu me lembro que o Dr. Haroldo Joaçaba, que era um dos que sempre compareciam, ele dizia, vamos fazer uma Faculdade de Medicina aqui. E aqui nós lançamos a semente da Faculdade de Medicina. Mas nós não só pensamos na Santa Casa, depois de termos estruturado a Santa Casa, equipada a Santa Casa. A esta época, nós construímos o Hotel Visconde, para que houvera recursos para manter a Santa Casa. Porque a Santa Casa tinha como, pode perguntar à comunidade mais antiga, tinha como finalidade o pobre. Nós atendíamos o pobre. O pobre era o preferente, era o que se chamava naquele tempo a opção preferencial pelo pobre. A Santa Casa atendeu milhares de pessoas vindo de toda a região de Sobral aos pobres que acorreram a ela. Muitos com cirurgias alongadas, com tratamentos que demoravam. E fizemos depois o Hospital do Coração. Este Hospital do Coração que nós percorremos juntamente com o arquiteto, o filho do senhor Agostinho Rocha, o Herbert. Nós andamos no Brasil inteiro e fomos até a Europa olharmos os hospitais do coração para que nós fizéssemos um hospital, digamos, em proporções modernas, capazes. E o hospital está aí, trabalhando e fazendo muito benefício. Não só colocamos tudo isso, mas assumimos o abrigo. O abrigo estava realmente muito falido. Só para você ter uma ideia, quando nós entramos no abrigo, nós tínhamos 70 velhinhos abandonados. A família muitas vezes deixava lá e ia. Os velhos, recordo-me muito que quando ia visitá-los, havia a carência afetiva, porque eles não tinham a visita. Reformamos todo o abrigo. Depois de ter reformado todo o abrigo, fizemos mais 20 apartamentos para o próprio abrigo e tínhamos um carinho especial, porque a Santa Casa era quem mantinha o abrigo. Não só mantínhamos o abrigo, mas tomamos o fundo do abrigo, que estava ocioso, e fizemos a clínica de fisioterapia. Essa clínica de fisioterapia, ela trabalhou e foi, digamos, era inédito, fisioterapia naquela época. O técnico, Manel Melo, que está aí, foi o técnico que passou mais ou menos uns 15 a 20 anos na clínica de fisioterapia. A clínica de fisioterapia pertencia à Santa Casa. E o que realmente era credenciada pelo SUS, ela mandava o recurso para a Santa Casa. Então a Santa Casa tinha um recurso do Hospital do Coração, a Santa Casa tinha um recurso da clínica de fisioterapia e a Santa Casa tinha um recurso do Hotel Visconde. O nome seria Hotel Visconde de Savoy, em homenagem ao nosso grande sobralense. E até hoje eu acho que estão presentes, se bem que eu penso que modificaram muito a clínica. Quando eu passo por lá, eu vejo algo diferente, não sei como é que está, porque já não mais me pertence analisar como é que aquela clínica ficou. Mas era a clínica de fisioterapia que sustentava também e tinha um rendimento de cerca de 12 a 15 mil reais todos os meses para a Santa Casa. E parece-me que hoje já não mais o CNPJ já não é mais o CNPJ da Santa Casa, é outras coisas. E assim nós vivemos durante esse período longo. Pode dizer aí, para a construção do Hospital do Coração, do Hotel Visconde, da reforma do abrigo,
Dinheiro da onde? Verba da onde? Isaías, eu vou lhe dizer que a verba principal era tirado da própria Santa Casa. A Santa Casa tinha rédito positivo. E daquela poupança que nós fazíamos, aplicávamos a poupança em obras que pudesse depois ajudar a própria Santa Casa. Quando nós deixamos a Santa Casa, você sabe que o hotel, o Hospital do Coração, ele foi feito em 1 ano, 1 mês e 11 dias. Eu recordo-me que eu vinha de Brasília toda quinta-feira e à noite mesmo eu ia para dentro da construção e trabalhávamos 3 expedientes. Temos ainda, está vivo, o mestre de obra e o arquiteto que planejou, o Herbert Rocha, que constantemente estávamos lá juntos, olhando, e tanto é que o hospital ainda hoje se constitui uma das belas obras de Sobral. E quando pessoas alienígenas, pessoas que vêm de fora, chegam a Sobral, admiram-se do hospital que é o Hospital do Coração. A mesma coisa aconteceu com o Hotel Visconde. O Hotel Visconde tem 2 partes. Tem a parte de hotelaria e tem, na parte mais dos fundos do hotel, tem a parte que nós chamamos de flats, onde pessoas alugam aquele flat, porque são mais ou menos 2 quartos, com a cozinha, com a sala de estar, e ele rendia durante muito tempo, eu diria, um rédito positivo que era transferido para a Santa Casa de Misericórdia. Todo este dinheiro saiu da Santa Casa. Quando nós fomos expulsos da Santa Casa, de uma maneira intempestiva. Humilhante, né? Humilhante, né? Porque não me foi nem dado o direito de repensar, de dialogar, né? Depois de 32 anos. 32 anos de Santa Casa. 32 anos de Santa Casa. Com todo este acervo de trabalho, que nós estamos narrando aqui para você, repentinamente eu sou lançado fora. E deixamos um almoxarifado com 8 milhões de medicamento e material hospitalar. Deixamos 4 milhões em dinheiro vivo, em espécie. E deixamos tanto o Hospital do Coração, como deixamos também o Hospital Visconde. E deixamos, ainda hoje, eu não sei se venderam, mas a Santa Casa tem um terreno de 12 hectares ali no caminho da nossa Embrapa. E tivemos outros prédios, nós fizemos 10 prédios comerciais em Fortaleza, para que o dinheiro viesse para a Santa Casa. Então tudo isso foi feito com o recurso da própria Santa Casa. E eu não entendo... Com o controle do caixa, né? O controle do caixa e honestidade, porque nós tínhamos uma mesa administrativa. Essa mesa administrativa era composta por cidadãos que você os conhece. Você conhece o Agostinho Rocha, você conhece o seu colega, o doutor Damasceno. Conheço. Você talvez conheça bem o Zé Luiz Melo, né? Conheço. Conhece o Antonino Melo, né? Conheço. Eram cidadãos que estavam constantemente ali dentro, todos os meses, com reunião. Tinha a Irmandade da Santa Casa, que tinha 97 membros. Essa Irmandade da Santa Casa, porque essa Irmandade eu fui presidente nacional e internacional das Santas Casas, eu fui presidente das Santas Casas Nacionais durante 4 mandatos. Transformamos essa instituição que hoje é vigorosa e que tem convênio com o próprio Ministério da Saúde. Ela era em São Paulo, nós a trouxemos para Brasília. Conquistamos hoje uma sede de 800 metros quadrados em Brasília, que é muita coisa. Nós temos quase 30 funcionários. Hoje, nós chamamos de CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil,
que é Santa Casa de Misericórdia. E a nossa Irmandade aqui, ela era modelo, porque todas as Santas Casas do mundo, não é do Brasil não, do mundo, porque eu fui presidente das Santas Casas Internacionais. Então, Santa Casa de São Paulo, nome de Portugal, Santa Casa da Itália, Santa Casa da Bielorrússia, Santa Casa da Espanha, Santa Casa da França, todas têm a comunidade. Quando Dom José pensou na Santa Casa, a Santa Casa é muito importante que fique isso para a história e para a memória do sobralense. Se querendo, eu trago um livro escrito por Dom José. Ela foi feita com as doações da comunidade. A Santa Casa é uma instituição comunitária. Daí porque ele criou a mesa administrativa, criou a Irmandade, e hoje parece que não existe mais Irmandade. A Irmandade foi até processada. Foi triste, né? Porque, não sei, em querendo me atingir, atingiram também a Irmandade e destruíram a mesa administrativa. Hoje não existe mais mesa administrativa. E ficamos, hoje, a Santa Casa, pelo que eu sei, que me consta, é que ela está altamente endividada. Segundo um relatório que eu li, de uma empresa contratada pelo atual bispo, a Santa Casa tem um rédito negativo, quer dizer, tem um prejuízo mensal de quase 600 mil. Agora, por que no meu tempo a Santa Casa tinha rédito positivo e hoje tem rédito negativo? Esta pergunta eu deixo para que os seus administradores atuais respondam. Eu não sei responder. Pode dizer uma pergunta, o senhor responde se quiser. Se o senhor fosse hoje convidado para retornar à Santa Casa, você aceitaria o convite? Não, eu penso que fica muito difícil hoje reconstituir a Santa Casa. Segundo consta, o débito da Santa Casa, ele está atingindo o patamar de 50 milhões. 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Quem ficou com este rédito que eu lhe disse, 50 milhões de reais. Por que ela chegou a este grande déficit? Eu não sei lhe responder, porque eu estive ausente nesse período, porque eu fui acusado de improbidade administrativa. É interessante, eu fui acusado a quitar a carta do bispo aos promotores. Eu vou deixar com você, está aqui. E é importante que ele frisa duas coisas. Primeiro, a improbidade administrativa que foi provada. E segundo, que a Santa Casa... Que não foi provado. Você disse que foi provado. Não. Que não foi provado. Que não foi provado. Segundo, é que a Santa Casa estava em conflito, ele diz, em conflito com a prefeitura, em virtude da falta de UTI. É interessante que até hoje está faltando UTI. No Brasil inteiro, o Ministério reconhece, o governador reconhece, o mundo inteiro reconhece que o Brasil não tem UTI. Então ele disse que aqui a Santa Casa estava querendo conflitar-se porque nós reclamávamos. Até hoje a Santa Casa tem 9 leitos, são 9 leitos que nós deixamos de UTI, para uma população de 1.700.000. Vá um dia precisar da UTI da Santa Casa, vê se você consegue entrar nela. É só saber, perguntar às pessoas que estão, digamos, aguardando uma oportunidade para ser atendida dentro da UTI. Lá existe um médico, que é o Dr. Henrique Gugel, que desde o início foi realmente o grande médico da UTI, e nós sabemos do déficit de leitos. E queríamos que nos fosse facultado o direito de ampliar e tivéssemos o que a gente chama conveniado os leitos que nós criássemos. Infelizmente, na época, não conseguimos, e aqui está dito que a razão da nossa
da intempestividade da minha demissão ou colocar para fora. Aqui ele diz que muito claramente que resolveu tomar a decisão de substituir, retirando. A partir de então, a nova administração deparou-se com vários documentos contábeis e fiscais da contabilidade da Santa Casa. É interessante esse capítulo, que é um capítulo que eu chamo escabroso. Quando foi ser feito o tal documento que ensejou aos promotores, alguns promotores que foram os denunciantes, os documentos foram retirados na calada da noite e foram levados para a Cúria Diocesana. Teve isso, né, rapaz? É interessante, porque que não fizeram lá dentro, levaram os documentos para lá. Acho que o doutor Linto pode nos ajudar aqui, porque ele assistiu ao depoimento do contador, né? Que foi chamado na época, eu não sei bem, o auditor que veio, não foi? E o auditor, você pode falar agora, dizer o que é que o auditor disse ao juiz à época. Doutor Linto, você, bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Padre Zé. Bom, Zé, para você ter ideia, o Padre Zé acabou de falar, e foi um fato, né? Essa documentação saiu à calada da noite, às escondidas, tirou de dentro da contabilidade da Santa Casa, algo que por si só seria um crime, e foi levado para a Cúria Diocesana, né? Então, quando foi feito a suposta, digamos assim, e falaciosa auditoria na Santa Casa, essa auditoria foi feita dentro de 4 paredes, dentro da Cúria Diocesana, quando eu fiz as perguntas para o auditor, à época, né, que era contador, já em Fortaleza, que veio contratado pela Santa Casa, e eu perguntava, uma das perguntas que eu fiz a ele, Isaías, era: rapaz, vocês constataram algum tipo de desvio de recursos públicos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral? A resposta foi não. Eu digo: como é que se criou essa auditoria aqui que acusava, como se supostamente estivesse acusando o Padre Zé de desvio de 2.600.000 reais, né? Como é que se chegou a esse cálculo? Eu digo: não, é porque a gente colocou aqui, mas ninguém fala que houve desvio, não. Infelizmente, à época, o Ministério Público Estadual, assodadamente, né, infelizmente, encaminhou como sendo essa auditoria algo certo, algo garantido, algo como se fosse verdadeiro. Se quer uma auditoria, como a gente sabe, tem que dar oportunidade para outra parte se manifestar, né? Ao furtar, ao ser retirado, digamos assim, esses documentos de dentro da Santa Casa e levar a um outro local que não a instituição onde deve ficar os documentos de contabilidade, se maculou todo esses papéis. Quando se falava de ausência de documento, como é que se fala de ausência de algum documento se eles foram retirados de dentro da Santa Casa? Então, Isaías, houve essa situação, como o Padre Zé está dizendo, e eu só dar um parêntese, aproveitando aqui o embalo, Isaías. O Padre Zé foi investigado, eu dizia aqui para você, pela Controladoria Geral da União, a CGU, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, e aí restou a ser pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, você está entendendo? O processo, inclusive, virou inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, e eu já falo desse inquérito também, que restou por ser arquivado, porque o próprio promotor que acusou o mensalão era o mesmo procurador que analisou a documentação que tinha contra o Padre Zé. E aí houve o arquivamento, o pedido de arquivamento do Ministério Público, da Procuradoria, já em Brasília, e a ministra Carmen Lúcia também arquivou esse processo, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, com a investigação da Polícia Federal, da ministra Carmen Lúcia e do procurador da República à época, nada foi encontrado contra o Padre Zé Linhares a título
de crime ou algum tipo de crime. E na área civil, né, aqui o Padre Zé foi investigado pelo Ministério Público Federal, inicialmente estadual, depois veio para o federal, que o Ministério Público Federal em Sobral pediu a improcedência da ação. O juiz federal em Sobral julgou pela improcedência da ação. Improcedência é dizer que não houve, que a ação foi julgada que não tinha validade nenhuma, digamos assim, nas palavras mais simples, né? Houve um recurso da Advocacia Geral da União para o Tribunal Regional Federal. No Tribunal Regional Federal, o membro do Ministério Público Federal ali atuante, certo? Pediu também pela improcedência, opinou pela improcedência da ação, e a turma do Tribunal Regional Federal, a unanimidade, julgou também pela improcedência da ação, dizendo e deixando bem claro no acórdão que não houve ato doloso de improbidade administrativa, sequer culposo de improbidade administrativa, ou qualquer um ato do Padre Zé Linhares que violasse os princípios da moralidade, da eficiência, da legalidade, certo? Então, não houve nenhum tipo de ato culposo ou negligente por parte do Padre Zé Linhares, não só do Padre Zé Linhares, que houve vários outros acusados, né? Pessoas, amigas ligadas ao Padre Zé Linhares, ou seja, havia um intuito de tentar atingir não só o Padre Zé, mas os amigos do Padre Zé, talvez para tentar colocar esses amigos do Padre Zé contra ele em si, para que deixasse talvez o Padre Zé sozinho na sua defesa, né? Tentasse algo dessa natureza que, graças a Deus, não ocorreu. Mas aí você sendo investigado, como o Padre Zé foi, durante 10 anos, certo? É uma tortura, né, rapaz? Foi uma tortura, e o Padre Zé, calmo, pacificamente, tranquilamente, e notem, Isaías, foi quebrado o sigilo bancário do Padre Zé, o sigilo fiscal do Padre Zé, você está entendendo? Foi pedido, à época, até o bloqueio das contas e dos bens dele, e, para você ter ideia, com a quebra do sigilo bancário, que o Padre Zé já desde o início deixava à disposição, a quebra do sigilo fiscal, que desde o início o Padre Zé já deixava à disposição, e havia deixado, não havia nem necessidade de se determinar, de ter sido determinado, mas o que lá se verificou, nada. Isaías, você ser investigado por todas essas esferas governamentais, e todos, demonstradamente, por várias fiscalizações que houve, inclusive a Controladoria Geral, o Tribunal de Contas da União, veio várias vezes, a Fundação Nacional de Saúde, várias vezes a Sobral para essa fiscalização, um processo que conta com 24 volumes, mais de quase 6 mil páginas, fora os apensos. Você está entendendo? Daria para encher toda essa mesa aqui, são mais de 6 mil páginas que foram apuradas com relação ao Padre Zé Linhares. Então, depois de tudo isso, depois dessa via crucis, como eu gosto de dizer, desses anos, de uma década de luta, certo? Constantes de luta, porque houve recursos até a Brasília que foram também julgados improcedentes, né? Alguns recursos que apresentaram porque queriam afastar o Padre Zé de deputado federal, queriam torná-lo inelegível. Tudo isso acusaram o Padre Zé de todas essas coisas, né, Isaías? E no final de contas ficou o quê? Depois de 10 anos de sofrimento, de angústias, né? Está aí o processo resolvido, definitivamente resolvido, já inclusive transitou em julgado, certo, Isaías? Não tem mais recurso. A União Federal definitivamente reconheceu que não havia um motivo para se recorrer, mais uma vez, depois de todo esse aparato de fiscalização que foi feito contra o Padre Zé, não se encontrar nada, recorrer seria também um desatino, digamos assim, com a realidade desse processo de 20 e tantos volumes, né? Algo talvez nunca visto aqui em Sobral, uma pessoa ter sido tão investigada, o seu sigilo, seja lá fiscal, bancário,
né? Tão investigada quanto foi o padre Zé Linhares. Doutor Lindo, a sua opinião, na sua opinião, por quais motivos ou quais motivações ensejaram essa tomada de posição por parte de alguns? Isaías, eu acho que houve um pouco mais de inveja. Inveja? Eu acredito que sim, porque o padre Zé transformou, eu sou novo, mas a gente conhece um pouco da história, a gente escutou uma parte aqui da história contada pelo padre Zé. Eu acho que houve uma inveja muito grande de uma pessoa, como é que se idealiza em 1 ano, 1 mês e 11 dias a construção de um hospital do coração. Olha, obras do município de Sobral passam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou se eu falasse de alguma outra obra, como a Vila Olímpica, por exemplo, 10 anos, 12 anos, 13 anos. E você tem um hospital do coração. Uma obra dessa que até hoje, né, tem favorecido a toda uma comunidade, não só de Sobral, mas da Zona Norte, e até de Fortaleza já estão vindo para Sobral. Uma obra dessa magnitude, com a capacidade que o padre Zé deixou para administrar, com as pessoas que lá estão administrando até hoje, porque foi dada essas condições a essas pessoas de trazer benefícios para não só para o Hospital do Coração, mas para a Santa Casa, mas relativamente ao Hospital do Coração, hoje tem salvado dezenas, milhares de vidas, né? Eu me lembro que meu pai recentemente foi um infarto, né, e foi atendido no Hospital do Coração. Se não existisse esse hospital, talvez eu não tivesse mais com meu pai aqui do lado, né? E eu acho que muitas e muitas pessoas foram bem atendidas naquele hospital, que a gente parece que não está no hospital. Quem vai ao Hospital do Coração, você acha que está em outro canto. Rapaz, isso é no Brasil, isso é no Ceará, em Sobral, né? A gente fica sem acreditar. Então, para quem deixou esse legado de obras, né? Eu fico sempre a imaginar, o coração do Padre Zé foi o Hospital do Coração, né? Ele sempre teve esse sonho, né, de trazer, de transformar a questão da saúde de Sobral, porque a gente sabe que até hoje nós não temos um hospital municipal, Isaías, né? O Hospital do Coração é um hospital privado, sem fim lucrativo, não pertence à prefeitura, não pertence ao Estado, né? O Estado agora sim trouxe o hospital regional, o governador Cid Gomes se instalou aqui o hospital regional, algo que precisava disso, mas está aí a Santa Casa agora com uma grande dificuldade financeira. Se ter ideia, a gente já escutou na Câmara Municipal denúncias de que está tendo problemas lá dentro da Santa Casa de algo sério, e a oportunidade estão dando para quem está lá agora, talvez se defender. A mesma oportunidade não tinha sido dada ao padre Zé Linhares para poder se defender das acusações que eu reputo ter sido de inveja, e quem sabe às vezes até porque o padre Zé conseguiu fazer essas transformações com poucos recursos, que isso é que é a capacidade de um bom administrador, é você ter a força de, com pouca coisa, fazer muita coisa. Agora, a ação, ela é extensiva, ela foi extensiva a outras pessoas, não sei se tecnicamente você pode fazer, doutor Lindo. Rapidamente, Isaías, essa ação ela foi proposta não só contra o padre Zé Linhares, mas também foi proposta contra outras pessoas, contra a Maria Cavalcante, a Valéria, o Osani, o Márcio Rocha, filho do seu Augustinho, da Execute. Para você ter ideia, foi colocado o nome do Márcio Rocha por ter vendido, né, uns computadores e umas impressoras para a Santa Casa. Ora, por que se coloca uma pessoa aqui dentro? É porque era filho do Augustinho Rocha, grande amigo do padre Zé. Não, vamos colocar ele aqui. Você sequer se apurou. Se colocou a Valéria, filha do seu Osani, a administradora do Hotel Visconde, que dava lucro e dava recursos, mas logo no início, Isaías, a juíza já... O que está acontecendo com essa moça que está aqui? Já afastou a Valéria, logo no começo do processo, já afastou a Valéria de qualquer tipo de acusação. De como é que se coloca uma pessoa aqui de um hotel a ser acusada de algo que não existia. Você está entendendo? Não havia motivo. Se colocou também o Osani, porque trabalhava juntamente na administração, juntamente com o padre Zé Linhares, e se colocou também a dona Maria Cavalcante Linhares também,
que trabalhava junto com o Padre Zé. Ou seja, aí o intuito mesmo era simplesmente tentar atingir as pessoas próximas e amigas do Padre Zé Linhares, que os delatores, esses acusadores, esses asseclas de pessoas ruins que fizeram isso contra o Padre Zé, hoje então devem estar percebendo, e a população de Sobral já faz isso como reconhecimento, diz, olha, a gente sabe que o Padre Zé na verdade foi um perseguido. Se na época da ditadura houve uma perseguição ao Padre Zé Linhares, que ele foi convidado, digamos assim, a sair do Brasil, agora ele nessa pseudo-ditadura, ele foi afastado da administração da Santa Casa para quê? Né? Para tentar atingir a honra, certo, do Padre Zé Linhares com relação a isso. Sobral hoje já sabe, né? Se algo de bom também foi feito, inclusive em termos de construções de obras, de pavimentação, de saneamento, se algo foi feito aqui em Sobral, a gente tem que saber e ter a certeza que ali teve o dedinho do Padre Zé. Enquanto deputado. Enquanto ele é deputado federal. Ou seja, ele tem uma paixão tão grande por Sobral, às vezes eu reclamo, né, politicamente dele, aí eu digo, padre, mas e tal, você está só pensando aqui, esses políticos aqui de Sobral às vezes não lhe dão a devida atenção, nem o devido reconhecimento. Ele diz, meu filho, eu sou louco por Sobral. Independente dele ter aquela resposta, a gratidão pelo que eu faço, né, eu quero fazer por Sobral, porque eu amo Sobral, porque aqui é a minha terra, é aqui onde eu nasci, é aqui onde eu vou querer viver o resto da minha vida. Então essa paixão do Padre Zé por Sobral transcende, digamos assim, a qualquer problema político que ele venha a ter com os atuais gestores, né, de Sobral. Então ele não pensa só porque eu mandei recurso e fica cobrando, exigindo, não. Mas manda recurso, traz recursos, indica nas suas emendas individuais recursos para Sobral, de uma forma assim, sem ter que receber algo em troca, porque o que a gente vê muito é assim, a falta de reconhecimento, né, de alguns políticos com relação à boa vontade do Padre Zé em querer trazer, em querer ver Sobral crescer cada vez mais. Ok, muito boa. As colocações do Dr. Lindo. Ô Padre Zé, eu não sei se é... Isso aqui é do ar? É rapidinho? Pois vamos lá. Henrique Gurgel Aguiar. Diga aí, Henrique, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, ouvintes da Paraíso FM, Padre Zé, Lindo. Rapaz, não caberia ao advogado Lindo Torquato, que está aí pertinho do Padre Zé, abrir uma ação de indenizatória contra a moral do Padre Zé Linhares, não? Isso aqui é a pergunta que eu deixo aí no ar. Ok, Henrique Gurgel Aguiar. Rua Brasil Oiticica, 288, Campo dos Velhos. Henrique, a gente tem que deixar bem à vontade o Padre Zé, porque já foi uma década de sofrimentos. Eu dizia aqui na interna, Isaías, para você, que o Padre Zé foi criado um jornal em Sobral, não lembro qual o nome, você falou aqui? Capital Norte. Capital Norte. E foi criado aqui um jornal em Sobral, único e exclusivamente para atingir e agredir o Padre Zé Linhares. Na vez que nós entramos na justiça, para ser publicado um direito de resposta, o jornal fechou. E eu dizia que se houvesse a cobrança pela não publicação do direito de resposta ao Padre Zé, porque havia uma multa diária pela não publicação, o Padre Zé talvez receberia mais de R$1 milhão ou mais, ou R$2 milhões só de multa, porque não houve o cumprimento dessa decisão judicial, que até hoje não cumpriu, porque o jornal acabou se fechando, né? Eu tenho que deixar isso bem claro, que eu sou advogado do Padre Zé, mas o meu papel é de dizer que ele tem que ficar bem à vontade de decidir se vai interpor alguma ação contra essas pessoas. Eu acho que a grande resposta, mas ao mesmo tempo respondo, eu acho que a grande resposta foi a verdade, né? Como eu colocava numa das minhas peças, né? A mentira é forte e resistente como o aço, mas não prevalecerá a luz resplandecente da verdade. Então essa mentira, ela não teve o aço e ela não tem força suficiente para aguentar a verdade. Então essa verdade prevaleceu hoje, nós estamos aqui comemorando essa verdade, e o Padre Zé com certeza deve pensar, porque a decisão ainda é recente, e deve pensar nessa possibilidade.
ele vai ficar bem à vontade para tentar depois decidir a esse respeito, com cabeça pensando, tranquilo, deitado no seu travesseiro e pensando se vai haver necessidade de processar essas pessoas. Okay. Eu não sei aqui, Isaac, eu não estou sabendo aqui do restante. Loures Bevenuti, Rua Padre Biapina. Diga aí, ô Isaac, bom dia. Isaías, bom dia, tudo bem? Tudo bem. É porque eu trabalho na Santa Casa há um bom tempo, né? E meu pai trabalhou há muito tempo. E aí, trabalhou na época do Padre Zé também, né? E a gente viu a construção do Hospital do Coração, tudo. E o Padre Zé estava no projeto ainda de fazer o Hospital do Cérebro, né? É verdade. Que hoje já estaria pronto. Aí, infelizmente, tiraram ele do poder. Mas todo mundo sabe como era a Santa Casa antes do Padre Zé e depois dele, né? Ok. Era esse o questionamento? Isso. Isaac, pois tudo bem. Padre Zé. Olha, realmente o Linton frisou muito bem. Nós temos, eu chamaria até um compromisso histórico, né, com a nossa querida Sobral. Sobral, eu devo muito a Sobral, né? Devo muito a Sobral porque me elegeu 6 vezes deputado federal, né? Há 24 anos estamos nós merecendo a confiança do povo de Sobral. Eu acredito, Isaías, que a Santa Casa foi uma grande obra que a gente encetou juntamente com outras pessoas. Não vamos dizer que eu sozinho o fiz. Os meus assessores eram de uma competência que era reconhecida porque nós éramos visitados como modelo pelo Brasil inteiro. Vinha gente de São Paulo, nós trouxemos para cá a informatização da Santa Casa. A Santa Casa trabalhava online, coisa que era naquela época era inédito dentro de Sobral. Sobral não conhecia nenhum computador e a Santa Casa já tinha um processo de trabalhar em sistema de online através de toda uma rede de comunicação interna e externa. Outra coisa que é muito importante é que a gente deveria frisar neste instante é que nós temos um trabalho muito grande como educador. Olha, o Colégio Sobralense, no tempo que nós estivemos juntamente com os nossos professores, os mestres de outrora lá, o Colégio Sobralense teve 96% dos seus ex-alunos, todos eles bacharelados. Você sabe que você foi aluno da UVA, você sabe a força que a UVA que hoje é esta universidade. Lembre-se que essa UVA teve lá o nosso trabalho, né? Nós trabalhávamos para trazer a luz para Sobral. Sobral não tinha luz, não. Trazer a estrada para Sobral, que ainda está aí, mas dentro em breve a nossa BR-222 estará completamente trafegável. Nós trouxemos para Sobral o que nós chamamos de horizonte para o futuro. Sobral hoje é uma cidade que tem 4 universidades. Sobral é hoje uma cidade que dá 35 mil empregos diretos. Sobral é hoje uma cidade considerada na educação como modelo nacional. Tirou agora prêmios e mais prêmios perante o Ministério. Isso tudo foi feito através também do nosso esforço. Então eu acho que eu estou devolvendo a Sobral o que Sobral realmente me deu. Nasci aqui, nasci de pais pobres, me eduquei com dificuldade e depois tive tanto êxito que eu acho que esse êxito não é meu, esse êxito é de Sobral. Eu penso que toda essa mesquinharia, porque me pediram para que eu fosse preso na ação aqui, queriam que eu fosse para a cadeia, né? Aqui diz, os promotores de então reclamavam que eu deveria
responder o processo aprisionado. É até esquisito a gente dizer isso. Um sobralense que conhecido pela cidade toda, porque eu era conhecido na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento, na área de fazer com que Sobral tivesse realmente esse status que ela merece, porque é uma cidade totalmente com grande capacidade. Então tudo isso as pessoas ficaram, eu acredito que quando não vamos negar o sofrimento, né? Foi um calvário muito grande. Nós terminamos a nossa nota dizendo que o calvário passou, chegou a Páscoa e a ressurreição. Então eu não levo ressentimento dessas pessoas, muitas delas são incógnitas, ninguém sabe, havia uma ação misteriosa, só quem apareceu, que teve a coragem de aparecer com a cara, foi o bispo, mas o bispo era incentivado por alguém. Dom Aldo de Silo Pagoto. Aldo de Silo Pagoto. E eu tive agora, mandei para ele a minha nota e mandei também as sentenças. Você fez? Mandei para ele poder ler, né? Para ele saber que não é por vingança, não é por... Não, o meu coração não tem ódio. Eu acho que dado a minha formação de psicanalista, eu acho que o ressentimento destrói mais a pessoa do que a constrói. Então nós estamos aqui agradecendo a sua oportunidade e dizer para Sobral, primeiro, dizer que a verdade prevaleceu a mentira. Isso é importante, porque outras pessoas poderão sofrer de injustiças similares ou com similitudes igual a que eu sofri. Mas, graças a Deus, vencemos e estamos a celebrar a vitória. Não tem ódio, nem quero vingança, nem quero que as pessoas que tenham, se existir Deus, que Deus então tome conta do mal feito que eles fizeram. Agora, dizer que o meu sofrimento é interessante, aqui eu colocaria, e dentre eles eu coloco você, nessa oportunidade que você está me concedendo. Eu recebi muito apoio da cidade de Sobral, muito apoio. Mas também recebi muitas pessoas que deveriam e que conheciam de perto, se omitiram, né? Se acovardaram, pensavam que realmente eu iria ter um fracasso e ficaram guardando o que eu chamo o silêncio, que realmente denota a fraqueza de caráter. Muitas pessoas tiveram isso, mas tudo passou, a verdade esclareceu-se e vamos para frente com o amor que a gente tem essa cidade. Só um minutinho aqui, Padre Zé. Evaldo Andrade, diga aí, Evaldo, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia ao Padre Zé, ao doutor Polito, ao Ivo e a todos os seus ouvintes. Padre Zé, na realidade, Sobral também deve muito ao senhor. Você sabe que o senhor foi 6 vezes eleito pela população de Sobral. Isso quer dizer que o senhor nunca ficou abandonado. Infelizmente ou felizmente, a gente não sabe porque ninguém nunca tem o direito ou tem o dom da certeza. Mas que o senhor tem muita qualidade, o senhor é uma pessoa humilde, o senhor deu como resposta o seu silêncio e o que o senhor acabou de dizer isso. Na realidade, o senhor foi mais injustiçado por aquelas pessoas que eram conhecedor do assunto, sabia da situação, mas infelizmente penderam para o lado errado. Pena que eles tiveram essa decisão. Mas o senhor pode ter certeza, a maioria dos sobralenses ele quer bem, ele ama, e a maioria dos sobralenses sabe que o senhor fez muito por Sobral e ainda vai fazer muito, se Deus quiser. Porque nós conhecemos a sua personalidade, o seu caráter, a sua dignidade, e isso é que é importante. Vale também dizer, Zé, que o Padre Zé não só traz benefícios para Sobral.
Aqui as cidades vizinhas recebem muito benefício, muita emenda feita pelo Padre Zé. Agora o Padre Zé fica naquela, ele trabalha no silêncio, porque Deus é quem olha, ele é quem distribui a crença e a fé e tudo. Agora a minha pergunta, Padre Zé, o senhor tem alguma ainda pretensão, porque tenho certeza que Sobral seria muito feliz se tivesse um dia Padre Zé na prefeitura de Sobral. Isso passa pela sua cabeça, Padre Zé, pelo seu pensamento? Um bom dia e que Deus lhe continue assim do jeito que o senhor é. Ok. Muita gente acha o Padre Zé arrogante, mas não é não. O Padre Zé é uma pessoa maravilhosa. É porque às vezes não conhece o outro lado, ou escuta as pessoas que não gostam, como a gente sabe que tem, mas só tem mais admirador do que não admirador, Padre Zé. Ok, Evaldo, um abraço a você que na mesma balada, antes da resposta, o Sargento Johnson quer dar uma palavrinha. Diga aí, Sargento, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, nosso Padre Zé. Bom dia ao Ivo, Dr. Limpo, todos que fazem a nossa Rádio Paraíso. Bom dia, Zona Norte do Estado do Ceará, que há muito tempo, nesse horário, você toma conta da audiência da radiofonia aqui na Zona Norte do Estado do Ceará, Isaías. Eu só tenho a parabenizar você pela continuidade desse sucesso de sua audiência. Padre Zé, todos nós sabemos, como eu como cidadão sobralense que sou, que todos nós sabemos que no momento que o senhor adentrou a questão da política, foi o momento que o senhor começou a perder a questão da Santa Casa. Inclusive, nós brasileiros sabemos que quando a gente é interpretado de outra forma na política, nós somos discriminados. E o senhor, com certeza, se o senhor não tivesse entrado na política, até o senhor estaria na Santa Casa. Todos nós sobralenses sabemos dessa situação. Foi uma questão praticamente de perseguição política. Infelizmente a igreja abraçou essa injustiça e o senhor participou como réu dessa situação. Outra situação, Padre Zé, a questão dessa contribuição voluntária. E não tem nada de contribuição voluntária, é uma contribuição forçada. Porque se os nossos irmãos não tiverem R$80 na Santa Casa, ele não é atendido lá na questão da questão médica. Fica com uma coisa lamentável. Ele começou com R$10, hoje ele já está em R$80. Não sei até onde vai parar isso. Eu acho que o senhor, como deputado federal, que traz tantas vantagens para Sobral, tantos benefícios para o Ceará, acho que já era para o momento o senhor rever essa situação e ver se conseguiria assistir uma verba extra, para ver se pelo menos nossos irmãos que são questão pobres perante a lei, questão esse pessoal de bolsa de baixa renda, esse pessoal não pagasse, porque tem pessoas morrendo na língua, Padre, em Sobral. Pessoas morrendo na língua porque não tem condição de R$80 da Santa Casa. A gente fica lamentável porque nossa Santa Casa, infelizmente, está nessa situação, como o senhor disse, 50 milhões de prejuízo no caixa. Isso não pode acontecer, não. A gente dói no coração, a gente deve ter 50 milhões de prejuízo na casa da gente, porque a Santa Casa é nossa. A gente leva esse reclame aí, o povo sobralense, veja aí uma situação em Brasília, para que nós, pelo menos o pessoal de baixa renda, possa ter condições de entrar na sua casa e ser atendido. Pelo menos isso. Em nome de Deus, eu agradeço a todos e bom dia. Ok. Já o Padre Zé vai falar. A Zuila, um abraço para você, viu, Luíra? Zuila, ela diz aqui: Padre Zé foi o maior administrador que a Santa Casa já teve. Quem perdeu com o afastamento fomos nós, o povo. Isaías, é muito generoso as palavras das pessoas. E eu queria, em primeiro, dizer que o problema de ser político foi uma decisão que não foi minha. Essa decisão foi da própria comunidade. À época, você se recorda, você era muito jovem, quando eu me candidatei a prefeito de Sobral. 1988. 88. E o meu vice, quem era? Cid Ferreira Gomes, hoje governador do estado. Quer dizer que eu tentei ser o prefeito de Sobral. Sonhos a gente sempre os tem, mas a realidade muitas vezes também tem de ser colocada na balança de nossa existência. Eu estou com 84 anos, né? 84 anos de trabalho, de serviço, de trabalho em favor da comunidade. Esse problema dos R$80, isso aí não pode acontecer, porque
A Santa Casa, ela é um hospital filantrópico. Ela recebe pelas consultas que ela faz. Você pergunta por que eu não mando recurso. Eu mando recurso para a Santa Casa. Agora mesmo eu mandei 1 milhão de recursos para a Santa Casa. Agora, como é que são aplicados? Como é que é resolvido? Bom, quando eu mando um recurso, seja para uma prefeitura, seja para uma instituição como a Santa Casa, eu acredito que ele vai ser bem administrado. Eu não vou ser o fiscal, nem é a minha função como deputado fiscalizar aquilo. Aí quem fiscaliza isso é a União, é a própria União, porque esse dinheiro que vem é um dinheiro que é de todos nós, não é um dinheiro que é o governo. O pessoal tem a mania de pensar que o governo é generoso, manda dinheiro. Não, o dinheiro está sendo devolvido. Quem de nós não paga imposto? Este país é o país que mais cobra imposto. Neste instante nós estamos pagando pelo menos 37%, 37,5% de imposto. Nessa hora que eu estou falando, o Isaías, com o programa dele, está pagando 37% de imposto. E uma rádio como essa está pagando mais do que 37% de imposto, talvez 45%. O nosso maior sócio é o governo. Agora, se o governo não aplica, e quando eu mando verbas para a prefeitura, tanto a Sobral como a desse entorno, porque eu posso me considerar um deputado distrital, eu não saio pedindo voto no Acariri. Por quê? Porque eu presto serviço nessa região, portanto eu me julgo na obrigação de ajudar estas prefeituras. Então, esse dinheiro está mandando. Agora, eu acho uma covardia da cidade de Sobral aceitar isso e não levar quem de direito. É um absurdo. Eu estou sabendo que estão cobrando todo o procedimento. Se você não deve pagar por fora, porque ninguém dá recibo. Quando você não dá recibo, você é um estelionatário. Quando você presta um serviço e então paga, então levantem-se e clamem a quem de direito e digam que não é possível dessa maneira. Porque nós fizemos tudo aquilo na Santa Casa e não cobrávamos nada. Sobretudo o pobre. Você disse que a população pobre, eu chamaria as pessoas que não têm recurso, a saúde eu sei que é cara, mas no entanto, não é a Santa Casa nasceu, viveu, se hoje ela não está mais cumprindo a sua missão, então evoque o seu direito de cidadão e reclame o de seu direito para que você possa realmente viver da alegria de ter um hospital, um homem fabuloso que foi Dom José, que criou aquela Santa Casa, pequena, sofreu muito. A Santa Casa, pela história, ele passou 10 anos para construir a Santa Casa. Ele recebia telha, ele recebia o caibro, talvez os seus avós tenham contribuído com pouco, até quermesses havia. Dentro da história da Santa Casa tem tudo isso. Por isso, quando eu digo que a Santa Casa é da comunidade e não é da diocese, isso é que o pessoal não quer aceitar, mas a verdade é essa. Então aí é que a comunidade tem direito. Chega lá e diz assim, vamos saber o que é que está havendo aqui dentro. Esse direito não assiste a mim, assiste à própria comunidade. E muito obrigado pelas referências elogiosas que vocês me fizeram. Pois é, o Evaldo perguntou aqui da sua pretensão em candidatura a prefeito de Sobral, e aí eu estendo a pergunta. Para dizer, ano de eleição, qual é o seu futuro político? Olha, em ano de eleição a gente tem de auscultar um pouco, porque nós estamos num dilema muito grande. Você sabe que de um lado está uma pessoa do PMDB, que é o Eunício, né?
já se lançou candidato. E nós somos coligados com o governador, o meu partido é coligado. E nós não temos candidato ainda apresentado pelo governador. Hoje, por sinal, vai haver uma reunião com os presidentes de partido no Marinas Park. Eu não sei se o governador vai anunciar, mas diz ele que só anuncia no dia 30. E daqui, depois do anúncio de quem será o candidato, é que os deputados vão se decidir. Eu vou me decidir só após este momento, porque eu estou vendo... 30 de junho, né? 30 de junho. É de 10 a 30 de junho. Nesse intervalo. Quem não fizer sua convenção neste período não terá direito à candidatura. O que eu estou sentindo aqui na região é que muitos aventureiros estão chegando com muito dinheiro, comprando. Eu soube agora que um comprou um vereador em Uruoca por 100 mil reais. Então, é uma distorção tão grande da política, que a política devia ser um serviço à comunidade. Aí o sujeito se deixa vencer. Primeiro tem o comprador, e depois tem ainda a pessoa que se vende. Pelo amor de Deus, assim se vender, a gente compra gado, vaca, bezerro, cabrito, bode, mas comprar consciência, eu acho isso assim lastimável. E se o cenário político for de compra, eu não entrarei dentro desse cenário. A minha consciência não me permite eu ficar indo trabalhar para o povo, porque eu não acredito que uma pessoa que gaste milhões, ele vá trabalhar para o povo. Eu acho que ele vai trabalhar para si. E nós estamos vendo aí, no cenário brasileiro, a corrupção graçando. Você viu aí, agora nós estamos com um problema da Petrobras, nós estamos com outros problemas gravíssimos que vão estourar dentro de mais ou menos 10 dias, e as pessoas não estão olhando para essa realidade. E eu sempre digo, se a pessoa tem um mal político, também assuma a realidade que você foi o mal político. Ok. O Padre Zé, né, o senhor responde se quiser. O que lhe parece a figura de Dom Aldo Pagotto? Eu penso que o bispo de então, que era bispo de Sobral, uma pessoa que não teve, eu chamaria, o bom senso, a serenidade que um pastor deve ter, né? Afinal de contas, eu sou padre, né? Não diz o Evangelho que o pastor é aquele que cuida das ovelhas? Digamos que eu tivesse errado. O que é que diz lá? Diz lá o seguinte, que Jesus falando, disse que tinha deixado 99 ovelhas e foi atrás da que havia se desperdiçado, que havia saído do rebanho. E eu não fui absolutamente contemplado com isso. Então eu lamento profundamente atitudes de violência. Não sei se ele se deixou cercar por um grupo de asseclas, de bajuladores, e também de ambiciosos. Alguns deles pensavam, em virtude que a Santa Casa ter hotel, ter construído, pensavam que aquele era um bolão de ouro, né? Aí foram com aquela gana, saciedade, e queriam tomar conta, né? E disse, esse homem aqui é o guardião, aqui não deixa a gente roubar. No meu tempo não roubava. Então aí, quando foram, aí está o resultado, né? Mas que Deus proteja, que faça dele um bom pastor. Isso é que a gente deseja. Mas em relação à Prefeitura de Sobral, ainda alguma... Nós temos que pensar que, eu acho que o meu período para ser prefeito de Sobral passou. Não foi falta de vontade. Eu quis ser prefeito de Sobral. Na época o bispo não quis, mas depois mandou me chamar. Eu estava em São Luís do Maranhão, quando ele me telefonou dizendo que eu viesse. Era Dom Valfrido. Dom Valfrido. Teixeira Vieira.
eu vim para cá, cheguei quase na véspera da convenção, ele me apoiou, queria que eu fosse, o povo queria, mas não tivemos o êxito e a cidade não teve. E a gente se recorda daqueles tristes fatos, os pneus dos carros furados, né? Caminhões. Nós não podíamos sair de Sobral porque todas as vias que levavam aos distritos estavam interrompidas. E, infelizmente, o judiciário ficava meio inerte, não tomava providências como hoje toma com mais velocidade. Foi uma realidade. Não vão me dizer que eu não tentei. Agora, se não logrei isso, paciência. Eu tenho de me conformar com a realidade tal qual ela se pôs na minha história e na história da cidade de Sobral. Ô, Padre Zé, não sendo mais candidato, né, você vai vai voltar para Sobral, tem alguns projetos em mente. O que a gente pode esperar do Padre Zé? Em não sendo candidato, que eu acho que o Padre Zé é candidato. Se eu não for candidato, eu estou pensando, tem tanto campo em Sobral que tem de ser desenvolvido. Nós temos, por exemplo, hoje essas faculdades, elas são ilhas confinadas entre si. Enquanto que nós podíamos fazer um conselho dessas faculdades, para nós pensarmos em Sobral a longo prazo. Olha, nós estamos mandando agora para Sobral, vou só criar um problema que eu sozinho estou lutando a respeito dele. Sobral, dentro de um espaço de 5 anos, não terá mais água. Escute o que eu estou lhe dizendo. Então eu estou mandando 25 milhões, 30 milhões, para que nós façamos uma nova adutora, que viesse do Taquara, porque o Jaibara já está contaminado. E então aí nós queríamos que essa nossa ideia fosse também abraçada pelos poderes públicos, porque são eles os responsáveis diretos, para que nós pudéssemos realmente ter a segurança. Se nós estamos nos desenvolvendo na cultura, com as nossas universidades, na indústria, com as indústrias que estão vindo para Sobral e que já estão aqui instaladas, nós temos de pensar nas infraestruturas. Água é fundamental, não só para a sobrevivência individual das pessoas, mas para o coletivo. Uma indústria não virá para Sobral se não houver água. A verdade é essa. Então nós temos muitos projetos na cabeça que eu chamaria de sonhos, né? Eu sou aquele sonhador meio parecido com Dom Quixote de La Mancha, que fica lutando contra os moinhos de vento, e muitas vezes a gente chega e o pessoal diz, mas você é um louco, né? Eu me recordo que quando estava fazendo o Hospital do Coração, muita gente de Sobral dizia, ele não chega nem a fazer os alicerces. E hoje está lá o hospital. Então sonhar é sempre bom para todos nós. Legal. O doutor Ozani Aragão gostaria de dar uma palavrinha, está aqui do nosso lado. Doutor Ozani, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, ouvintes da Paraíso, em especial do programa Isaías Nicolau. Eu pedi permissão ao doutor Linto para complementar a resposta da pergunta que você formulou. Qual o motivo que levaram essas pessoas a agirem contra o Padre Zé? Eu acrescentaria que faltou competência também. O bispo era a autoridade superior ao padre, era o bispo. Poderia ter chamado o padre para conversar, para examinar como, naquela ocasião, foi feita uma reunião com alguns sacerdotes e fizeram perguntas ao padre sobre o assunto, e o Padre Zé disse que não conhecia aquelas acusações. Mas se elas fossem verdadeiras, ele estaria disposto a ressarcir os prejuízos que por acaso ele tivesse causado à Santa Casa.
Foi respondido que não queriam isso. Queriam mesmo era sacrificar o nome do Padre Zé. A outra coisa que eu quero falar também é que quando do início deste desastre, que eu chamo isso de um desastre, eu fui convidado por você por 2 vezes a participar de seu programa, onde eu compareci, fiz minha autodefesa. Uma delas por ocasião do falecimento do nosso doutor Francisco Lopes, que deu sua vida por essa causa. Eu quero também, aproveitando essa oportunidade, agradecer o meu advogado, o doutor Damasceno, que tanto se empenhou, que tanto trabalhou na minha defesa e na defesa da minha filha. Queria acrescentar que o Padre Zé não saiu da Santa Casa e deixou as portas abertas e as gavetas abertas, não. Quando ele tomou conhecimento de que o bispo pretendia tomar a Santa Casa dele, ele me fez uma ligação e pediu para que eu fizesse um recibo do patrimônio. Eu procurei o advogado, o doutor Chico Lopes, naquela ocasião, procurei a contadora, troquei ideia com essas pessoas e disse que a entrega de um patrimônio do tamanho do patrimônio da Irmandade da Santa Casa não poderia ser feito com apenas um recibo. Nos dirigimos até a residência do Padre Zé e eu fiz a sugestão de que deveria ser criada 2 comissões, uma nomeada pelo bispo e outra nomeada pelo padre, comissão de transição, porque o hospital não podia parar e nem se fazia a entrega de uma vez num recibo, como quem recebe 10 mil reais e receba. Eu disse que teria que ser mais pensado. E o bispo e os prepostos dele acompanharam essa entrega, foi recibada, é um túmulo violento, foi tudo, tinha um balanço de lado e não questionaram nada, assinaram, sim senhor, sala por sala, não sabia nem como começar a conferir quantas cadeiras tinha na sala de emergência, quantas poltronas, quantos aparelhos de televisão, foi tudo entregue e recibado, e não foi contestado nada naquela ocasião. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido. Quando eu estive nos seus programas, eu fazia minha autodefesa, mas eu prometia que com certeza um dia chegaria para que eu voltasse ao seu programa para fazer a minha defesa, mas não feita como uma autodefesa, mas pela justiça, o que está ocorrendo hoje. Pena é que algumas pessoas ficaram na história, no passado, se perderam. Dr. Chico Lopes e a minha sogra, que não resistiu às infâmias, às calúnias de um pessoal tão baixo, tão mesquinho. Mas a nossa felicidade é que os algozes estão vivos para assistir nós contemplarmos aqui a nossa vitória. Vitória esmagadora, convencedora. Não se atinge as pessoas gratuitamente com tanto sucesso. Então sempre a verdade vem à tona. E eu estou feliz por estar aqui. Eu venho de uma escola que se chama Banco do Brasil, eu venho de uma escola que se chama Banco do Nordeste, eu fui discípulo de José Aguiar Frota, de Edmilson Moreira, pessoas com quem eu trabalhei e que nunca tiveram nada contra mim e que me ensinaram muito a ser correto, a ser honesto, a ser responsável. E estou com quase 20 anos trabalhando com o deputado Zé Linhares, não abandonei ele nem um instante, estive sempre ao lado dele e pretendo ficar até a consumação das nossas vidas. Muito obrigado, Isaías. Aê, muita fibra. Padre Zé Linhares, eu quero deixar aí o microfone aberto para um recado final, para uma mensagem e muito grato pela sua presença. Isaías, em primeiro lugar, eu queria dizer a você, mas de todo coração, não é só não são palavras. Eu diria, se a gente pudesse traduzir emoção, sentimento, eu queria dizer que eu lhe sou muito grato por este espaço que você nos concede e sobretudo pela a sua firmeza, a sua tranquilidade, a sua maneira de chegar e dizer assim, eu quero ouvir a verdade. Muito grato a você.
Muito grato a todas as pessoas que nos telefonaram. Muito grato a Sobral, que eu penso que está ouvindo esse programa. E eu queria dizer para eles, aqui está um irmão deles, uma pessoa que está sempre vigilante para que Sobral possa crescer. Eu queria lhe deixar um abraço bem fraterno, bem amigo, e que Deus abençoe o seu programa. Que Nossa Senhora, nossa padroeira, traga também o seu carinho e faça com que essas pessoas tomem deste fato e não mais conspurquem, sujem a honra de pessoas honradas. Muito obrigado, Abete. Padre Zé Linhares, um grande abraço. Tudo de bom. Que Deus lhe abençoe. Doutor Zanil, um abraço a você. Doutor Lindo, doutor Quatro, um abraço a você. Meu amigo vereador Zé Vital, ex-vereador Zé Vital, está aqui também acompanhando, acompanhou ali atentamente a nossa conversa. A hora certa, lojas Ranlife, são 9h24. Informou Ranlife.